volta já aqui com Bem Assim e agora vamos falar um pouquinho sobre outro assunto, saúde da mulher, gente. Miomas uterinos, também conhecidos como fibromas. Os miomas são tumores benignos do útero que são causados por uma proliferação do tecido muscular e fibroso das camadas que envolvem o útero. Um dado importante, gente, é que conforme a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, estima-se que 80% das mulheres em idade fértil tenham miomas. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é essa maravilhosa, eu já estava até com saudade dela aqui. Thaís Ferro, ginecologista, na mesma paleta, uma sintonia. Eu amei isso aqui. Eu também. Bem-vinda, meu amor, mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Vamos lá falar sobre esse tema? Vamos. 80% das mulheres na idade fértil, né, ali, tem miomas. Isso é bom, isso é ruim? O que é isso? Então, bom dia. Sempre muito bom estar aqui na palheta, então ficou ótimo. Então, é um problema muito comum. As mulheres, a partir dos 35 anos, quando realiza a ultrassom, os miomas já estão lá. As mulheres ficam enlouquecidas, mas nem todo mioma precisa de tratamento, porque são tumores benignos. E quando eles começam a trazer prejuízo para a saúde ginecológica, aí nós podemos atuar. Enquanto eles estiverem lá quietinhos, a gente não precisa tomar nenhuma conduta, porque são tumores benignos. Thaís, como é que acontece esse mioma assim? Então, é uma proliferação do tecido muscular e fibroso, que é tipo assim, como a célula fosse se regenerando e forma aqueles amontoados, vamos dizer, popularmente falando. E isso se expõe nas ultrassons como nódulos, como lesões, que elas trazem sim prejuízos na fertilização, a depender da área que eles estão, que ele pode ser subseroso, submucoso. Então, dependendo dessa localização, ela pode sim trazer prejuízos na fertilização, também pode provocar sangramentos. E se eles crescem de uma forma desordenada, eles podem comprimir órgãos pélvicos. Era até o que eu ia perguntar sobre essa questão do crescimento, que eu particularmente já vivenciei, inclusive com casos na minha família, de um crescimento de um mioma. Eles também podem acabar crescendo? Sim, sim. Eles podem acabar crescendo porque as variações hormonais ao longo da vida, eles vão fazendo com que esse tecido cresça de forma, vamos dizer, mal localizados. Sim. E se formem nódulos que podem crescer e com isso comprimir órgãos pélvicos, que é quando dá dor. Normalmente o mioma ele é indolor, você não sente. Quando ele dá dor ou quando ele tem sangramento, aí sim a gente precisa, ou a infertilidade de uma forma geral também é outra causa de indicação cirúrgica de miomectomia, que seria só a retirada do mioma, que pode acontecer sangramentos durante o intraoperatório e isso levar à esterectomia. A esterectomia também, em alguns casos, ela deve ser indicada, principalmente em tumores muito grandes e sangramentos que não são controlados clinicamente. Mas hoje nós temos um procedimento que é muito utilizado, que é a embolização, que ele vai entrar com o catéter, é um exame pouco invasivo, que ele entra com o catéter e vai embolizar as artérias uterinas para, com isso, diminuir a nutrição daquele mioma e ele involuir. Certo. Tem algo que explique o que é que causa? Tem algum fator de risco ou não? Não tem nenhum fator de risco. As causas, elas não são muito claras, né? A fisiopatologia dos miomas, eles não são claros, é só a proliferação realmente irregular. Mas porque existe, ainda não tem nenhuma teoria que justifique. Certo. Como é que se dá o tratamento, né? Geralmente as mulheres, elas descobrem numa ida ao ginecologista, naquela visita regular. É como eu falei, o tratamento ele só deve ser realizado quando tiver sangramento, quando tiver dor ou quando existir a infertilidade. Existe o tratamento clínico com medicamentos, hoje nós temos os implantes hormonais também que são utilizados, e a cirurgia. A cirurgia em casos excepcionais, como eu falei, em sangramentos e compressão de órgãos pélvicos, que pode ser a miomectomia, que seria só a retirada do mioma, ou a esterectomia, que seria a retirada de todo o útero. Sangramento e dor são os sintomas assim
assim, já que mostram que está evoluído o mioma, eu consigo sentir algo antes? Dependendo da localização do mioma, ele pode sangrar. E em algumas localizações ele não sangra. E a dor é mais pelo crescimento e compressão dos órgãos pélvicos. Certo. Se eu tiver casos na família, eu preciso ficar atenta? É tão comum que, assim, a genética, ela com certeza ela está relacionada ao estilo de vida, alimentação e tudo, mas é tão comum que não tem um direcionamento, é genético, é muito comum nas mulheres, principalmente por causa das variações hormonais ao longo da vida. É um tumor benigno, né? Isso. Muita gente acaba ali ficando com medo, ficando assustada, muitas mulheres, mas é benigno. Isso, é benigno, então não tem o que se preocupar. A malignização ela vai acontecer quando você já tinha uma predisposição ao câncer, ou então câncer de endométrio, de qualquer outro tipo de câncer, e é muito raro malignizar. Tá, você falou sobre infertilidade e eu sinto que eu deveria também acabar, né, tocando nesse ponto. Quando a gente fala de mioma, significa automaticamente que eu estou infértil ou não? De jeito nenhum. A depender da localização, quando ele vai impedir a proliferação, a inserção do embrião no endométrio, é que isso vai acontecer infertilidade e dependendo da localização, se ele está ali perto das tubas, que não vai permitir a implantação do óvulo. Só em alguns casos, e assim, aí tem a cirurgia, a miomectomia ou a própria embolização, que deve ser utilizada em pacientes que ainda querem gestar e que querem preservar o útero. Eu tenho um perfil muito preservador, principalmente porque eu lido muito com mulheres na menopausa, mulheres esterectomizadas que estão após 45, 50 anos. O que a retirada do útero causa a longo prazo, quando a gente lida muito com isso no consultório, você tenta preservar o máximo que pode. Todas as mulheres, eu quero tirar o útero, não serve para nada, só serve para gestar. Mas não, por mais que você faça uma cirurgia com técnicas, você pode sim trazer prejuízos de lubrificação, o útero ele ancora órgãos pélvicos, então você pode ter prolapsos de órgãos pélvicos, então a preservação do útero ao máximo que pode, claro, nas indicações tem que sim ser realizado, porque é uma mulher que não responde ao tratamento clínico, não respondeu à embolização, que é raro, a gente tem sim que fazer esterectomia, mas nos casos mais exuberantes. Era também uma outra pergunta minha, né? Esterectomia, que é a retirada do útero, ela vai acontecer somente em casos ali extremos, excepcionais. Né? Excepcionais. Exatamente, porque o prejuízo a médio prazo não existe prejuízo, até as mulheres acham bom porque não menstruam, mas a longo prazo os prejuízos eles podem ser dos mais diversos, com prolapso de bexiga, com ressecamento vaginal bem importante, prolapso de vagina e assim sucessivamente, incontinência urinária, porque todo aquele contexto está ali e mesmo que você ancore os ligamentos, você pode ao passar da idade, todo o tecido ele vai ficando fraco, então ele termina lacerando e quando você já tem uma cirurgia aí por cima, que vai ter uma fibrose, etc., isso pode piorar a qualidade de vida sexual e também ginecológica da mulher no futuro. Então eu acho que as cirurgias devem ser indicadas, mas com cautela. Doutora Thaís, né, aproveitando aqui, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer, então, doutora, para poder prevenir aí, né, os miomas? Ter um estilo de vida mais saudável pode ser que me ajude? Então, os estudos demonstram que mulheres que têm uma saúde ginecológica, que têm um estilo de vida mais saudável, uma alimentação, não estão sobrepeso, isso sim influencia em qualquer tipo de doença, não é só na miomatose, mas não diretamente. Claro que isso tudo é um contexto. A variação hormonal que é involuntária, ela vai acontecer e essa variação vai depender muito do que da formação ou não dos miomas e também o tamanho, claro. Então, mulheres que têm vamos dizer, uma qualidade de vida, elas vão ter a variação habitual, elas não vão ter exacerbações de alguns hormônios que podem influir na formação dos miomas. Tá. E regularmente ao ginecologista, né, fazer os meus exames, tudo isso também pode me ajudar, quem sabe até a fazer uma detecção assim mais breve possível?
Isso, a detecção mais breve, ela não vai fazer muita diferença, mas claro que aí do ginecologista com o diagnóstico precoce, a gente pode adotar algumas medidas para impedir o crescimento do mioma, para melhorar o sangramento, porque as mulheres elas reclamam muito que pacientes que têm miomatose, ela tem um sangramento mais abundante no período menstrual. Então a gente pode adotar medidas que vão impedir essa proliferação, esse aumento e até conter alguns sintomas do mioma. Percebeu que esse sangramento ele já está assim em grande volume, buscar imediatamente ajuda médica, né? Com certeza, porque aí o sangramento uterino anormal, ele é uma das patologias mais frequentes que decorre de várias fisiopatologias e com isso ele pode ter várias etiologias também e a gente pode estar diante de uma doença diferenciada que não seja só ginecológica, então essa investigação ela deve ser o mais precoce possível. Muito bem, quais que são as principais dicas que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando sobre esse tema, né? Mioma uterino. A ida ao ginecologista ela é imprescindível, né? Anualmente, até por causa do que a gente já falou em outras oportunidades aqui, o câncer de colo, o câncer de mama também, né? Que nós fazemos o rastreio e com isso nós encontramos com certeza durante os exames ginecológicos anuais indícios de que você pode ter alguma doença no futuro ou que você já tem ou que está desenvolvendo, então quanto mais precoce, melhor. Claro que mudança do estilo de vida é fundamental, atividade física, dieta, a mulher tem que estar sempre atenta a esses fatores. Muito bem, quem quiser mais informações, quem quiser acompanhar você e todas as suas dicas, né? Maravilhosas, que eu adoro, eu sempre estou assistindo, sempre estou acompanhando, como é que pode fazer? Então, vai lá no Instagram, dra.thaise.ferro, THYSE, Ferro, e tem também o contato 981812422 e será um prazer receber vocês. Maravilhosa demais, gente. Ela é linda. Obrigada. Mais uma vez pela sua presença. É bom demais tê-la aqui. É ótimo, adoro. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Olha aí, muitas dicas então para vocês sobre mioma uterino com a doutora Thaise Ferro. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.